tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no Lab DH. Considera-se como imigração um movimento de entrada com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalho ou residência, de pessoas ou populações de uma determinada área de um país para outro ou de continente para outro. Mas nos dias atuais o tema imigrantes está sendo discutido no mundo todo e é alvo de polêmicas e de medidas que são, na maioria das vezes, consideradas preconceituosas. Para falar sobre os direitos humanos e migração, recebemos a mestranda em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Internacional pela Escola Brasileira de Direito, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, com intercâmbio acadêmico na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, acho que meu francês está certo, cofundadora da Assessoria Jurídica para Estrangeiros em Situação Irregular ou de Risco, a AGESIR da UFO, e pesquisadora de apoio técnico à pesquisa no Observatório das Migrações Internacionais, OBMIGRA UNB, e advogada Bianca Guimarães. Bianca, seja muito bem-vinda. E já começo te perguntando, o que é imigração? E quando o movimento imigratório começou na sociedade? Bem-vinda. Bom, João, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Eu sempre sou muito entusiasta dessas novas formas de divulgação dos direitos humanos, principalmente a iniciativa do laboratório. Isso é muito legal. Então, fiquei muito feliz com o convite. E sobre a pergunta, né, o que é a imigração? A imigração ela é um fenômeno muito complexo, heterogêneo e multifacetado. Então, quando a gente vai dar essa definição do que é a migração, a gente sempre tem que pensar também as migrações no plural. O que são essas migrações? Então, antes de pensar a imigração em si, as migrações elas são deslocamentos, mobilidade, fluxos de pessoas entre espaços. Esse fenômeno ele vai adquirir certa complexidade quando a gente vai envolver categorias jurídicas. Então, a gente sempre tem que lembrar que são mobilidades entre fronteiras políticas e esses sujeitos que se movem, eles são também sujeitos políticos, então vão ser não nacionais. E aí, quando a gente fala de imigração, a gente vai ter, na verdade, uma modalidade das migrações, que é quando uma pessoa chega em determinado território. Então, a gente pode dar o exemplo dos haitianos. Os haitianos, quando eles chegaram no Brasil, eles são imigrantes internacionais. E o Brasil, no início aí dos anos 1900, né, recebeu grandes contingentes, sobretudo de europeus, atraído por uma política governamental de estímulo à imigração que buscava substituir a mão de obra negra pelos chamados imigrantes desejáveis. E aí veio um número bem grande da Europa, né? Inclusive hoje muitos são descendentes desses imigrantes. E no Brasil hoje temos também um segundo caminho, que é um pessoal aqui da América do Sul vindo para o Brasil procurando novas oportunidades. Hoje, no nosso país, existe alguma política de imigração? João, essa pergunta ela é muito interessante porque a política de imigração, na verdade, a gente está levando um contexto de política pública, né? E a política pública ela é um desafio para qualquer governo, porque ela não é simplesmente implementar uma medida pontual ou isolada de outras. Então, a política pública ela vai envolver de uma maneira muito didática uma avaliação sobre um problema, a formação de uma agenda para definir qual que é o escopo daquela atuação, vai ter também a formulação das políticas em si, então o que vai ser feito, quais são as metas, quais são as prioridades e necessidades, o próprio processo de tomada de decisões, ele também é muito complexo, posteriormente uma implementação e um monitoramento. Então, assim, são vários passos que a gente percorre até, de fato, implementar uma política pública. Hoje, no Brasil, em que pese a gente tenha a Lei de Imigração desde 2017, a 13.445, ela prevê a criação de uma política pública migratória, mas essa política pública nacional ela não foi criada. Então, o que nós temos hoje são ações focais, que são políticas voltadas para os migrantes, mas essas políticas, eu diria que elas não são coordenadas em multiníveis, e quando eu falo isso seria o federal, o estadual e o municipal,
tampouco são políticas que são transdisciplinares. Então, geralmente, elas focam na condição jurídica do migrante, mas não atendem questões de saúde, educação, moradia, inserção no mercado de trabalho, que também são outros desafios da migração. Então, alguns pontos focais migratórios de políticas bem-sucedidas que a gente tem, né, se é que a gente pode fazer uma avaliação de bem-sucedida ou não, mas a gente tem a Operações Acolhida, que foi uma operação implementada pelo Brasil nas fronteiras para acolher e também para interiorizar os migrantes que chegam nas fronteiras terrestres. O próprio OBMigra, que eu participo, também é uma política de tabulação de dados, então mensalmente o OBMigra publica por meio do site do Ministério da Justiça quantos migrantes estão inseridos no mercado de trabalho, quantos se registraram e dentre outras informações. Então são ações focais. Essas ações focais, elas precisavam ser coordenadas para posteriormente isso integrar uma agenda de política pública migratória. Então, a maior deficiência do Brasil é exatamente nesse ponto de que o o ente nacional, né, o ente federado, ele tem ações focais, mas quando transpõe isso para os estados e para os municípios, é muito deficiente. Eu cito até um exemplo da cidade de São Paulo, que ela está tendo uma política pública migratória bem atuante, mas também é um caso isolado. Então, essa prática, né, essas boas práticas deveriam irradiar por todo o Brasil e não é o que a gente vê atualmente. E no Brasil, você bem disse que tem essa lei de imigração, que é uma lei nova de 2017, mas anteriormente existia o Estatuto do Estrangeiro, de Uhum. 1980, e é baseado em segurança nacional e considera os imigrantes como um caso de polícia. Essa lei foi atualizada, né, pela Lei 13.445 de 2017, conhecida como a Lei de Imigração, e essa atualização, essa nova lei, hoje ela é suficiente para os problemas de imigração que existem no Brasil e que podemos também ver pelo mundo, ou ela simplesmente só substituiu e não trouxe uma completude para os problemas e desafios que nós enfrentamos hoje? Bom, João, essa lei 13.445 de 2017, ela vem com um histórico, né? Então, brevemente, gostaria de fazer uma digressão para a gente lembrar desse histórico também, porque a 13.445 ela vem de um anseio da sociedade civil e de muita mobilização, porque a relação que o Brasil tem nesses movimentos de atração e repulsão da migração, eles são muito complexos, são dinâmicas muito tensas. Então, por exemplo, você comentou sobre as políticas atrativas lá do período da abolição da escravatura, mas ao mesmo tempo, em 1907, nós tivemos as leis Adolfo Gordo, que eram leis de expulsão de estrangeiros, que estavam ligados ao movimento anarquista. A lei 6.830 de 1980 é uma lei super securitária, que previa a manutenção da ordem, valorização da mão de obra nacional. Então, assim, a gente sempre enfrentou esses períodos de tensão. E isso deixa uma memória muito complicada na legislação brasileira em relação à migração. E aí, quando você me pergunta se essa lei ela é suficiente para lidar com todos os problemas, eu diria que claramente não. Ela muda o paradigma da migração, que antigamente a gente tinha um paradigma securitário, o imigrante era visto como estrangeiro, então a lei, aquele que vai transpor a ordem nacional, mas na verdade, agora a nossa lei atual, ela tem um olhar muito mais humanitário. Porém, eu destaco que essa lei, apesar de todas as novidades que ela trouxe, ela não mudou a arquitetura institucional, que é a forma como essas práticas elas vão de fato ser implementadas. Então, por exemplo, você citou os casos de polícia, e isso é muito interessante notar porque a Polícia Federal continua sendo o órgão pelo qual os migrantes vão se registrar. É o órgão que o migrante tem um constante contato no período de regularização, e isso faz com que as nossas políticas migratórias elas convirjam para aquilo que a gente chama de crimigração, que é a política migratória dialogando intimamente com as políticas criminais, o que não é tão benéfico assim para a migração, porque essas pessoas comumente elas vão ser faladas que são ilegais, quando na verdade isso não tem nada a ver com uma ilegalidade ou não, e sim é uma condição migratória irregular, uma infração administrativa.
Então, assim, a gente pode perceber essa tendência mundial da crimigração, é uma narrativa que surgiu desde o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos e foi exportada para os outros países. O Brasil, ele está incorporando isso de determinadas formas com a lei de migração. Isso foi um pouco equilibrado, mas essa arquitetura institucional faz com que esses problemas ainda sejam permanentes. E destaco que a migração ela é muito além de apenas a regularidade jurídica. Então, seriam necessários, como a gente falou das políticas, seria necessário uma política de saúde, de moradia, de educação, inserção no mercado laboral, e isso, infelizmente, a gente ainda tem de um modo muito deficitário. E vivemos em um momento de pandemia, né, já está no mundo inteiro e já foi apresentado em diversas reportagens que o fechamento de fronteiras terrestres entre o Brasil e os países vizinhos foi uma realidade constante nesse último ano. E esse fechamento trouxe um impedimento de estrangeiros voltarem para casa e muitos desempregados estão passando fome, necessidades aqui no Brasil. Alguns conseguiram retornar, muitos não conseguiram nem dinheiro para chegar até lá. E pessoas que vivem na fronteira, como Brasil e Venezuela, no caso dos venezuelanos, foram impedidos de vir ao Brasil para comprar alimentos, medicamentos, coisas que eles faziam no dia a dia, né? E para você, essas restrições todas que estão acontecendo, podem impactar diretamente nos direitos humanos desses imigrantes aqui no Brasil? Bom, João, a gente não tem dúvida, né? Isso impacta, a gente vê nos noticiários, né, como estão as fronteiras. Isso impacta, sobretudo, em razão de 2 fatores. O primeiro, eu colocaria que isso causa uma estigmatização da migração, porque com o fechamento das fronteiras, automaticamente os migrantes são vistos como aqueles que vão trazer a doença. Então, essa estigmatização da migração traz um olhar pejorativo e isso está muito relacionado também com o fato de serem imigrantes, na maioria das vezes, indocumentados, em uma situação de migração forçada, porque esse fechamento ele é comum justamente nas fronteiras terrestres, né, que são por onde esses indivíduos ingressam no país. E um outro fator também que impacta diretamente nos direitos humanos dos migrantes é em relação à vulnerabilidade, porque essas pessoas, por estarem em uma situação de imigração forçada, elas simplesmente não têm para onde voltar. Então, se elas não conseguem entrar no país pelos mecanismos regulares, né, pelo ingresso seguro e ordenado, elas vão procurar outros meios para ingressar. Então, isso envolve a corrupção, isso envolve acessar coiotes, que são pessoas que fazem esse trâmite de ingresso irregular no país. Isso envolve também diversos outros mecanismos que vulnerabilizam essas pessoas, o tráfico de pessoas também. Então, são situações que poderiam ser evitadas caso o governo tivesse uma estratégia coordenada dessa política migratória, mas que eles se tornam muito exacerbados em razão dessa suposta crise migratória que a gente está vivendo, quando, na verdade, a população migrante no Brasil é menos de 1%. Então, isso só reflete a descoordenação dessas políticas e como essa gestão, principalmente no diálogo entre a União e os municípios de fronteira, ele é descoordenado. Então, os reflexos a gente vê nesse fechamento de fronteiras, na estigmatização, na vulnerabilização desses migrantes. E em Uberlândia, onde está sediado o Laboratório de Direitos Humanos, nós temos a ONG Taari, que está ajudando a população indígena da etnia Varal, que migraram da Venezuela enfrentando uma série de dificuldades cotidianamente em territórios brasileiros, né? Estão enfrentando essas dificuldades. E quais são os maiores desafios hoje para que essa população tenha direitos humanos? Quais são os direitos básicos, né, para a sobrevivência, principalmente num período pandêmico? Como você disse, normalmente eles não nem vão conseguir voltar para o país por causa da situação do país, e agora no Brasil estão passando uma situação ainda mais complicada. Exato, João. É interessante você tocar no assunto dos povos indígenas Varal, porque o povo originário Varal, eles têm complexidades muito próprias, e eles desafiam também as estruturas desse padrão de migração que a gente está vendo no Brasil, porque antes era uma migração principalmente de homens que se inseriam no mercado de trabalho
precarizado, mas se inseriam de alguma forma no fluxo haitiano e no recém-fluxo boliviano e venezuelano também, e os varaus, eles trazem consigo a complexidade de ser uma migração familiar. E o que é essa migração familiar? Ela geralmente vem acompanhada de toda a família, e essa família envolve pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, e aqui nós dizemos das crianças, das mulheres e dos idosos. Então, essas pessoas, elas vão exigir do governo, elas vão exigir de políticas públicas uma atenção especial, sobretudo à moradia, que a gente é muito comum que a gente veja essas pessoas nos sinais pedindo dinheiro. Então, a moradia é um fator muito importante. A educação, porque vem acompanhada desses filhos, então a matrícula nessas escolas, o acesso integral a todos os benefícios da educação, a saúde e também a alimentação. A alimentação inclui também a água, né? A água potável. Então, são complexidades e direitos que estão sendo negados e violados a essas pessoas, sobretudo por essa complexidade de ser uma migração familiar. Então, quando na verdade em uma migração solo a gente vê que essa pessoa ela vai chegar na cidade, provavelmente ela vai ter uma rede de apoio de outros migrantes do país dela que vão acolher até ela se estabelecer, se inserir no mercado de trabalho. Para os varaus, isso é diferente, porque são pessoas, é uma quantidade muito maior de pessoas. Essas pessoas, elas têm a própria cultura delas, né, própria de povos originários, então geralmente eles não vão se separar porque tem uma noção coletiva muito forte. Então, a gente tem todas essas complexidades e, sem dúvidas, essas pessoas estão tendo muitos direitos violados porque os municípios que estão nessa linha de frente para recebê-los não estão preparados para, de fato, atender essas necessidades. E, Bianca, para encerrar a nossa conversa, muito esclarecedora em vários pontos, durante esse ano de pandemia, vários países, como o Brasil, tiveram que disponibilizar voos para a repatriação dos nacionais que estavam presos em outros países, por exemplo, como Portugal. Porém, a população de estrangeiros é significante na maioria dos países pelo mundo. Em Portugal, né, que eu citei, o governo deu autorização de residência para muitos estrangeiros que estavam irregulares, como você disse, não ilegais, mas uma situação irregular, para que pudessem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o SNS lá em Portugal, para caso pegasse Covid e precisasse de tratamento. Então, eles legalizaram todo mundo para ter esse acesso à saúde. E quando a pandemia acabar, como é que você vê os direitos dos imigrantes para um período pós-pandêmico? Porque, como você disse, muitos estão enxergando o imigrante como o vetor do Covid. João, isso quando a gente fala, né, desse período pós-pandêmico, que é um período de incertezas também, não deixa de ser, porque a gente não sabe até quando a pandemia vai durar, se a pandemia vai acabar e depois, posteriormente, não terão outras pandemias. Então, eu gosto muito de um autor que chama Sayad, que ele traz que a migração é sempre vista com a característica de ser temporária, quando na verdade o que define essa migração é o fato dela ser permanente, dessas pessoas permanecerem e residirem muito tempo nesse local. E a migração, ela geralmente ela é usada como uma balança de custo-benefício. Então, sempre que estiver no momento mais favorável, a gente tem mais benefícios aos imigrantes. Quando tem crises, esses benefícios são cortados e essas pessoas são obrigadas a suportar esses custos. Só que, na verdade, essa visão, ela despolitiza essas pessoas e vê essas pessoas como sujeitos deportáveis, quando, na verdade, esses migrantes, eles têm direitos e eles não precisam ter os benefícios, né, e todas as garantias só porque eles vão contribuir com o mercado de trabalho. Eles têm esses direitos por serem humanos, por terem dignidade inerente à existência deles. Então, eu vejo que o cenário pós-pandêmico, sobretudo em relação aos países, eles vão adotar essas medidas de austeridade geralmente implementadas em períodos de crise, né? Porque quando a gente estiver retomando desse pós-pandemia, vão alegar o discurso de retomada de crise, gestão de crise, quando na verdade as pessoas humanas a dignidade da pessoa humana ela é cada vez mais vulnerada. Para os migrantes, isso acentua, porque essa vulnerabilidade ela não é só econômica, ela vai ter uma vulnerabilidade de língua,
essas pessoas elas vão precisar de se inserir no mercado de trabalho, geralmente o mercado é informal, que é uma mão de obra barata, então tem muitas vulnerabilidades. Eu, particularmente, não vejo esse período pós-pandêmico com tanto otimismo, porque se teve uma lição que a pandemia deixou para a gente é que a nossa gestão de crise ela é extremamente duvidosa, é algo que realmente não geriu, né? A gente viu mais descoordenação do que coordenação, e a migração ela nos exige isso, ela exige uma articulação de todos os entes, ela exige um tratamento multifacetado, transdisciplinar, que é algo que a gente está vendo que está cada vez mais precarizado. Eu vejo, particularmente, João, que vão vir novos desafios para a migração, porque a tendência é que exista uma securitização das fronteiras nesse período pós-pandêmico, que o controle fronteiriço seja cada vez mais rigoroso, justamente por essa questão sanitária, das pessoas terem a falsa impressão de que são os migrantes como vetores da transmissão do vírus. Então, as articulações elas precisam estar muito atentas no sentido de que a cooperação internacional, esses organismos internacionais, Acnur, OIM, que dialogam com os estados, eles precisam ser muito atuantes. Em que pese alguns autores do direito internacional falarem sobre a falência, né, sobre o declínio das organizações internacionais nesse período de pandemia, eu acredito que ainda é um caminho viável. E mais do que isso, acho que a pandemia ela está nos exigindo novos olhares, né? Então, será que realmente essas decisões hegemônicas e esses olhares soberanos são a melhor opção? Talvez a gente não possa dialogar de outra forma, tentar outros saberes. Então, eu fico muito com esse questionamento também, que eu acho que as opções que a gente tem agora não são mais viáveis. Então, o período pós-pandêmico, ele nos exige novas respostas, né? Diferente de tudo daquilo que a gente já tentou. E, com certeza, a securitização das fronteiras, o controle fronteiriço com termos racistas, xenófobos, não é opção. A gente já viu que não é algo viável quando se trata de migrações internacionais. Bianca, muito obrigado, de verdade. Acho que foi uma conversa extremamente esclarecedora. E muito obrigado por aceitar o nosso convite, de conversar, de prosear sobre esse assunto que é extremamente importante e relevante, que principalmente está presente no nosso dia a dia. Nós estamos vendo, por exemplo, o pessoal do indígenas, né, o varal, nas ruas, nós estamos vendo amigos, por exemplo, tem amigos que estão em Portugal e que precisaram de repatriação. Então, assim, é um assunto que é do nosso cotidiano. De verdade, muito obrigado por ter participado conosco aqui. Eu que agradeço, João. Foi uma oportunidade muito bacana para a gente conversar sobre essa temática, né? As migrações, muitas vezes, elas passam invisíveis pelo nosso dia a dia, mas a gente sabe que estão presentes nas nossas cidades, no Brasil também. O Brasil tem constantemente atraído essa migração sul-sul e a gente não pode ignorar. Como eu falei, a migração, os migrantes são 1% da população, né? Então, se a gente tivesse políticas coordenadas, articuladas, essa migração a gente não veria essa narrativa de crise, né? E sim entender que esses migrantes, eles trazem com eles a interculturalidade, que a gente tem muitas trocas a serem realizadas, tanto, né, nesse olhar de que não entre eles e eu, mas sim que a gente pode trocar muito e conseguir conviver harmonicamente. Para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, essa entrevista também está no nosso canal do YouTube. Só você procurar o Laboratório de Direitos Humanos da UFO. Fique bem e até o próximo episódio.